Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar sobre a autoridade sobre as trevas, libertação, né, e batalha espiritual, tá? Então, espero que vocês estejam tudo bem, que nós possamos fazer nossas pregações, né? Então, nós vamos dar início, tá? Vamos dar início agora. Nós iremos falar sobre os mesmos temas da semana passada, que nós estamos no terceiro já, tá, gente? Autoridade sobre as trevas, libertações e batalhas espirituais. Por isso, é preciso recusar qualquer oferta que tente trazer de volta ao Egito os que seduzam ao permanecer preso por lá com uma vida que tolera o pecado que nós falamos anteriormente, né? E que abandone os princípios ou que negocie sua liberdade, porque foi pela liberdade que Cristo morreu na cruz por nós, tá? Então, nós iremos agora, nós falamos um pouco da escravidão, mas agora nós vamos profetizar o fim dela, voltando um pouquinho ao passado. O diabo não é um ser onisciente, pois só Deus é. Somente Deus conhece a mente e a intimidade consciente do homem, porque enquadrinha o Senhor todos os corações e estende todas as imaginações dos pensamentos. Isso está em 1 Crônicas 28, 9. Assim também, o inimigo não sabe o que se passa na cabeça do homem e não consegue reconhecer os pensamentos, porque Deus não deu esse poder para ele ler os seus pensamentos. E por isso mesmo, Faraó precisa receber voz de comando, como nós já lemos anteriormente, e ser repreendido. Muitos pensam que pode dar ordens, né, a Satanás em seus pensamentos, mas isso não resolve nada. A Bíblia relata que Josué deu uma ordem e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Está em Josué 10, 12. Nas Escrituras, as palavras são fontes de poder para o bem ou para o mal. Um exemplo disso é a história de Jacó e Raquel. Jacó amava muito Raquel, mas sem saber, acabou profetizando. Uns falam profetizando, mas parece mais amaldiçoando, né? Profetizando a morte da sua esposa, ao lançar uma palavra de maldição. Aquele que havia roubado os ídolos do seu sogro, Labão. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou do seu pai os ídolos do cã. Disse Labão: agora, se você partiu porque tinha saudade da casa do teu pai, por que roubou meus deuses? Está em Gênesis 31, 19. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com ele não ficará vivo. Quem falou isso? Jacó, né? Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertence. Se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó, não sabia que Raquel os havia roubado. Ela escondeu muito bem de todo mundo, né? E ela acabou falecendo do quê? De parto, né? Ao dar a luz a José. E era a esposa que ele mais amava, né? Quando um pai, um pastor ou líder fala com autoridade, ele libera no mundo espiritual uma palavra de ordem que deve ser cumprida. Jacó, insensatamente, sentencia a mulher que amava. E, 4 capítulos adiante da Escritura, descreve que assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrada, que é Belém. Está em Gênesis 35, 19. Ao contrário de Jacó, Ezequiel profetizou como Deus ordenou, e apesar de todas as impossibilidades que a morte pode trazer,
liberou uma palavra diante de um cemitério de soldados e trouxe a vida que já estava morto. Está no Vale dos Ossos Secos, isso aí, né? Da Ezequiel 37:4. Disse-me ele: profetize a esses ossos e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então profetizei, segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou nele, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Ele obedeceu quem? A Deus. Nenhuma unha ficará. Moisés fracassou quando agiu sozinho, na força da própria carne, e sem Deus, sem Deus, pois ele viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu o olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, ele matou o egípcio e o escondeu na areia. Está em Êxodo 2:11. Ao tomar as suas próprias decisões e viver segundo a sua própria vontade. Olha só o perigo de você tomar a sua própria decisão e viver a sua própria vontade, sem consultar a Deus. Ele não conseguiu sequer enfraquecer o poder do inimigo e teve que fugir assustado para longe. Mas, no tempo de Deus, no poder do Espírito Santo e com a autoridade da palavra de Deus, ó, o poder do Espírito Santo, já você não sabe quanto que é valioso o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. A autoridade da palavra de Deus foi até Faraó e não apenas liberou, né, toda a sua nação, mas sepultou um exército inteiro no vale do Mar Vermelho. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou no mar. As águas voltaram a se encobrirem os seus carros de guerra, os seus cavaleiros, todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas, mar adentro. Ninguém sobreviveu para contar a história. Êxodo 14:27. Com essa mesma autoridade profética, Moisés foi ao líder e nenhum outro e disse-lhe: assim diz o Senhor, deixai o meu povo ir. Nós já lemos várias vezes isso, né? Ele não se preocupou com o comandante da guarda do exército do Egito, nem com os soldados hierarquicamente mais baixos, mas foi direto ao cabeça, ao chefe da autoridade maligna, e declarou que nenhuma unha ficará. Todos tinham que sair. Êxodo 10:26, né? Existe poder na voz da autoridade quando você está cheio do Espírito Santo. Quando você está vazio do Espírito Santo, você não tem autoridade nenhuma. Existe poder na voz da autoridade. E foi isso mesmo o que aconteceu quando Moisés anunciou ao faraó que nenhuma unha ficaria no Egito. Se você profetizar e anunciar no mundo espiritual, né? É isso mesmo que vai acontecer, se você profetizar com fé. Tenho experimentado diversas vezes profetizar em favor de uma causa. Isso aqui é o autor que está falando. E uma causa, e ensinando a igreja sobre a verdade da palavra de fé liberada no mundo espiritual, para curar enfermos, soltar grilhões do pecado, anunciar a chegada do reino dos céus com absoluta vitória, porque ele fala o quê? Através do Espírito Santo. Essa é a garantia que Jesus deu ao declarar que, se tiverdes fé, como um grão de mostardas, direi a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Jesus exerceu essa autoridade sobre o mundo espiritual.
e a transmitiu aos discípulos, ao programar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Está em Isaías 61:1. Programar significa promulgar uma lei absoluta, anunciar alforria a todos presos e cativos, abolir a escravidão perversa através da palavra profética, como ele advertiu. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegada a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa, né? Então você tem que ter autoridade, né? Entra na sua casa quem você deixa, hein? Então, aqui nós vamos ler, para terminar essa primeira parte, nós iremos ler o Salmo 82. Deus julga os poderosos. Nós achamos que não, né? Mas está na Bíblia que sim. Deus se levanta na Assembleia Divina, no meio dos deuses pronuncia a sentença. Até quando julgareis injustamente apoiando a causa dos ímpios? Defendei antes o fraco e o órfão, ao humilde e ao necessitado, fazei justiça. Salvai o pobre e o indigente, livrai-o da mão dos ímpios. Não estenda, não entendem, não querem entender, caminham na escuridão, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: vós sois Deus, sois todos filhos do Altíssimo. No entanto, morrereis como qualquer homem, caireis como todos poderosos. Levanta-te, Deus, para julgar a terra, porque a ti pertence a todos os homens. Liberta, Senhor Deus, todos aqueles que estão cativos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão presos injustamente, Senhor. Mostra para todo, meu Pai, o seu resplandecer, meu Pai. E para que todos saibam que só o Senhor é Deus, que não existe outro além de ti. Ó Deus soberano, eu peço a ti, Senhor amado, que julga a nossa causa, Senhor. Derruba por terra, Senhor, toda a arma forjada, todas as armadilhas, tudo de ruim que os ímpios projetam na calada da noite para mal amanhecer executar. Que os anjos do Senhor os persigam dia e noite, que eles mesmos caiam na própria cova que eles abriram. Vai abençoando a todos que estão nesse momento clamando comigo, aqueles que creem em ti, aqueles que estão com a fé tão pequenininha, do tamanho do grãozinho de mostarda, mas estão crendo que Deus vai ajudar eles. Ajuda aqueles que estão desempregados, aqueles que estão na cama da UTI, que estão desenganados, que o Senhor faça um grande mover. Entra, Senhor amado, na UTI, CTI, vai abençoando aqueles que fazem hemodiálise, aqueles que estão com problemas renais, aqueles que estão com problema respiratório gravíssimo. Que o Senhor abençoe poderosamente, meu Pai, aqueles pais que estão desempregados, aqueles que estão sendo caluniados, aqueles que têm causa na justiça, que Deus vai passando na frente e vai derrubando por terra todo o mal, todo o império da mentira que se instalou nesse país. Vai abençoando as nossas escolas, os nossos alunos, em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém, muito obrigado. E até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus, tá? Vamos continuar firme, que Deus é maior. Se vocês gostaram, vocês compartilhem, dê seu joinha, tá bom? E vamos fazer a diferença, né? Porque cada um fazendo a sua parte, nós poderemos ajudar muita gente, tá? Obrigada.